Boa tarde, maravilhosas! Sejam todas bem-vindas à nossa live com a nossa nutricionista Adriana Souza. Eu sou coach Flávia Botelho, sou coach de hitbox presencial. Ajudo mulheres do mundo inteiro a secar a barriga, eliminar a gordura que incomoda, ganhar massa muscular, treinando de forma divertida aí no conforto da sua casa. E o objetivo dessa live hoje é te ajudar com dicas maravilhosas sobre alimentação com a nossa nutricionista Adriana Souza, que fica no nosso grupo oficial da nossa Tropa das Flabetes. Daqui a pouquinho ela já vai estar aqui pronta para te dar várias dicas e fique até o final da live, anote tudo. Eu já estou aqui com a minha caneta, com o meu papel, anota tudo. Se vocês tiverem dúvidas também, podem perguntar, tá? Vamos juntas em busca da sua transformação. Lembrando também que estamos com a semana gratuita Apoie uma Amiga. Em nossa semana gratuita, que se iniciou na segunda-feira, estamos tendo treinos ao vivo às 18h30 aqui no nosso Instagram, no YouTube, e o link está sendo enviado no nosso grupo VIP, na nossa comunidade, lá para você, todos os dias às 18h30, onde tivemos treino onde chora a perna. E se você tem o objetivo de secar a barriga, deixar pernas torneadas, bumbum empinado, eu já te convido a clicar no link da minha bio ou ir em algumas das minhas postagens e comentar eu quero, tá? Para você que quer ter resultados maravilhosos assim, ó, como o da minha aluna. Minha aluna, antes de entrar na tropa, ela é mãe, né, engravidou, e após a gravidez, ela ficou com um acúmulo no abdominal, né, bem grande, mas após entrar para a tropa, fez o que precisava ser feito, seguiu todas as dicas, seguiu os pilares do emagrecimento, as dicas da Adriana, que vai estar aqui com você, a nossa nutricionista que fica dentro do grupo conosco, no nosso desafio 30 dias de seca a barriga. Então já fica aqui, se você tem um desejo de secar a barriga, independente da sua idade, independente se você já engravidou, independente de metabolismo, genética, saiba que é possível sim você chegar no seu objetivo, você recuperar o corpo de antes da gravidez ou de quando você era mais jovem e sem precisar fazer dietas malucas, sem precisar deixar de comer o que gosta, sem precisar passar fome, porque eu já vesti 44, eu já estive com um corpo em que eu não gostava e eu sei como é, né, ficar se privando dos alimentos, achando que desta forma a gente vai conseguir emagrecer. E a alimentação, né, quem tem dificuldade com a alimentação, já comenta aí. Se tiver dúvidas sobre alimentação, já coloca aqui, porque a nossa nutricionista vem aqui te responder tudo, tá? Mas saiba que é possível você conseguir emagrecer sem deixar de comer o que gosta, sem fazer essas dietas malucas, sem ficar horas sem se alimentar. É muito possível você continuar comendo o que gosta, continuar comendo sua pizza, o seu pãozinho, o seu chocolate, o seu açaí, quem é aqui do Pará, né? Saiba que vocês não precisam fazer essas dietas malucas, tá? Já comentem aqui pra mim qual é o objetivo. O seu objetivo é emagrecimento, é secar a barriga, é ganhar massa muscular. No final da live eu também vou responder vocês, se vocês tiverem dúvidas sobre treinos, como é que vocês podem fazer para treinar em casa e ter muito resultado. Oi, Cris, maravilhosa! E já estamos também com as nossas inscrições abertas para nosso desafio 30 dias de seca a barriga. Quem quiser continuar sua transformação após essa semana gratuita, já clica no link da minha bio ou vai nas nossas postagens e comenta eu quero, que quem estiver no grupo VIP vai receber descontos exclusivos. A Adriana Souza já chegou, já está aqui. Vou chamar a Nutri para conversar com a gente. Deixa eu chamar aqui. Já chamei.
Olá, boa tarde. Boa tarde, seja bem-vinda. Adriana, deixa eu ajeitar minha câmera que está me cortando aqui. Cadê você? Tá no escuro, uma hora dessa, nesse sol? Toda produzida, linda, Lógico. belíssima. Obrigada. Adriana, seja bem-vinda. Obrigada por estar aqui, obrigada pela tua parceria, obrigada pelo teu trabalho maravilhoso. As Clavetes, já tem algumas Clavetes aqui, já te Tô esperando vendo. para te escutar. Meninas, essa é a nossa nutricionista Adriana Souza, maravilhosa. Ela está dentro do grupo da nossa comunidade exclusiva, onde ela dá dicas maravilhosas sobre alimentação, cardápio alimentar, e-books de receitas. E hoje ela está aqui para compartilhar com a gente várias dicas sobre alimentação, tirar algumas dúvidas de vocês. Use e abuse dessa oportunidade. Adriana Souza. Eu vou ficar lendo aqui os comentários, aí você pode começar a se apresentar, falar, tá bom? Qualquer coisa eu vou te avisando aqui. Tá bom. Boa tarde, gente. Eu acho que alguns aí eu sei que já me conhecem, mas para quem não me conhece, meu nome é Adriana Souza, eu sou nutricionista. Eu sou formada pela UFPA, eu tenho pós-graduação em comportamento alimentar. Por isso, assim, algumas pessoas que entram logo no grupo estranham um pouco a minha abordagem, né? Porque eu não sigo passando aquela dieta rígida, como a Flávia estava falando para vocês, esse negócio de proibido açaí, proibido isso, não vem comigo. O que é que a gente faz? A gente faz uma adaptação na alimentação de vocês, até porque eu tenho certeza que a maioria de vocês já seguiram milhares de dietas. Já foram ali naquela revistinhas que são mais antigas para copiar aquela dieta da sopa, dieta da lua, dieta da água. Agora na internet, aquela blogueira tal está seguindo tal dieta e perdeu 10 quilos, vou fazer. Então a maioria de vocês já fez dieta super restritiva e se está ainda hoje tentando emagrecer é porque não fez efeito, né? É porque essas dietas até fazem com que a gente perca peso rápido ou perca o peso suficiente. Por exemplo, conheço muitas que emagreceram 10 quilos para entrar no vestido de casamento, mas depois não conseguiram manter aquela alimentação restritiva para continuar com aqueles 10 quilos a menos. Aí voltaram a comer como antes, pararam de se exercitar e tiveram reganho de peso, como acontece quando a gente não entende que a gente não precisa fazer uma dieta específica para emagrecer. O que a gente precisa é mudar os nossos hábitos alimentares, é fazer uma reeducação alimentar. E no grupo eu sempre falo isso com as meninas. A gente tem que adequar. Qual é o ideal que vocês deveriam estar consumindo? Tá, é X, mas hoje eu não consigo o ideal. Então, o que é que eu consigo fazer de modificação na minha alimentação hoje para que eu tenha uma alimentação mais adequada? E com esse acompanhamento no grupo, com a Flávia, fica mais fácil, porque todos os dias as meninas mandam as fotos das refeições, aí dá para eu ter uma ideia de como está a alimentação e o que é que eu posso mudar naquele prato dela, no dia a dia. E tirar também várias dúvidas delas lá no grupo. Então, quem for participar, a gente já vai se encontrar lá no grupo, vou tirar as dúvidas de vocês. E por agora, ainda não tem nenhuma pergunta, né? Não, tem aqui. O que comer no pré-treino, né? Quem treina às 12:30. Nossa, 12:30 é uma coragem para treinar esse horário. Eu acho que o mais importante com relação ao pré-treino, que eu preciso esclarecer para vocês, o que é o nosso pré-treino? O pré-treino é toda a nossa alimentação anterior ao treino. Então, às vezes, a gente se preocupa demais. O que é que eu vou comer uma hora antes do treino e esquece de controlar esse alimento, de ter esse cuidado na alimentação no restante do dia. Por exemplo, 12:30, eu posso considerar que o teu pré-treino, você almoça só depois do treino, né? Isso, almoça antes do treino. Porque se você almoça antes do treino, eu vou te recomendar almoçar bem mais cedo. Se você almoça depois do treino, tem que focar nesse teu lanche aí no meio da manhã, se é que você faz esse lanche. Pode ser até mesmo uma fruta, para ver como é que você vai conseguir fazer. Até mesmo depende do tipo de treino. É um treino mais extenuante, é um treino mais intenso, é aquele treino mais moderado. Porque se for aquele treino mais moderado, uma fruta, você já consegue ter uma boa energia para treinar ele tranquilo e depois almoçar. Agora, você almoça antes,
Então, esse teu pré-treino é o almoço. Então, você vai tentar ter uma alimentação um pouco mais leve, mais controlada, nutritiva, mas com menos gordura, porque não sei vocês, mas eu, pelo menos, não consigo fazer muita coisa quando eu estou de estômago muito cheio. Quando eu acabei de almoçar, eu não conseguiria correr, eu não conseguiria, no máximo uma caminhada, mas dependendo da atividade física, não dá para fazer logo depois do almoço. Então, você almoça antes ou depois do treino? Faz um lanche no meio da manhã ou não faz o lanche no meio da manhã? Ela disse que almoça antes. Camila Moraes. Tá. Então, teu pré-treino é o teu almoço. Então, eu te aconselho a ter uma alimentação assim com menos gordura possível e moderada, não exagerar na alimentação, porque senão você pode passar mal quando você for se exercitar. Fora que a tua energia vai estar ali para digestão, então tu pode não ter tanta energia para o treino. Essa questão do horário de treinar, do tipo de alimentação, ela varia muito de pessoa para pessoa. Por exemplo, tem gente que treina de manhã cedo e treina em jejum e treina muito bem em jejum, até porque o pré-treino dela é o jantar, né? É a alimentação da noite anterior. Agora tem gente que vai treinar de manhã e se treinar sem comer, sem tomar o café, passa mal, desmaia. Então isso é uma questão muito individual. Tem que ver qual é o almoço. Passa mal se treinar em jejum? Não funciona não, tem que comer. Eu sempre falo para as minhas alunas, vai de pessoa para pessoa, né? Sim. Muita gente me pergunta, Flávia, eu não sinto fome de manhã cedo. Como é que eu faço? Tem que se alimentar? Não é obrigado, né, Adriana? Não é obrigado. Se a pessoa treina tranquilo, não sente tontura, tem energia, não tem nenhuma fraqueza, consegue ter um bom desempenho no treino, mesmo em jejum, não tem problema não, porque o pré-treino dela, a energia que ela vai utilizar, os nutrientes que ela está utilizando, são os da refeição anterior. Aí à noite ela precisa ter uma alimentação com uma boa fonte de carboidrato, uma boa fonte de proteína. Então, o pré-treino dela é o jantar. É por isso que eu falei no início, a gente não pode se prender nesse, o pré-treino, 1 hora antes do treino eu preciso comer tanto de carboidrato, porque senão não vou ter energia. No pós-treino eu preciso ter uma fonte de proteína. Não é bem assim. A gente precisa avaliar como é que está a alimentação da pessoa ao longo do dia, porque a alimentação ao longo do dia é que faz o nosso corpo funcionar de forma adequada. Então, quem consegue treinar de manhã sem tomar café, tranquilo, sem passar mal, sem ter nenhum mal-estar, nem enjoo, nem nada, pode continuar fazendo. Perfeito. Mais alguma? Não, né? Não. Tá. Então, vamos lá falar sobre a alimentação, né? Para quem vai começar a mudar os hábitos alimentares, a gente precisa se organizar e pensar que os nossos hábitos alimentares, eles foram formados desde que a gente nasceu até hoje. Então, é difícil mudar da noite para o dia. Ontem eu comia errado, hoje eu como só saudável, não vou comer mais besteira, eu jogo toda a besteira da minha casa fora. Não é bem assim que acontece, né? Até porque, às vezes, essas dietas muito restritivas fazem o quê? Que você tem o dia de chutar o balde. As meninas do grupo sabem muito bem disso, né? Às vezes, quando eu vejo fotos, assim, de chutadas de balde longe, né? Que é aquele aniversário que elas exageram. Elas se privam, às vezes as pessoas se privam tanto durante a semana, que quando é no final de semana, eles querem comer um restaurante inteiro. Então, pensar quais mudanças eu posso fazer na minha alimentação hoje, o que é que falta eu incluir, porque todo mundo tem uma noção sobre alimentação saudável. Todo mundo sabe que precisa comer frutas, verduras e legumes, todo mundo sabe que precisa evitar carboidratos simples. Só que assim, quando a gente fala, precisa diminuir o açúcar, as pessoas tiram o açúcar de mesa, o açúcar branco, e continuam comendo biscoito, recheado, salgadinhos, vários alimentos ultraprocessados, aqueles macarrões instantâneos, enfim. Alimentos que têm muito açúcar na composição. Então, não é só esse açúcar de mesa. E muito pelo contrário, às vezes é mais antes de você deixar aquela colherzinha de açúcar no café e retirar esses alimentos industrializados. É muito mais saudável do que você simplesmente tirar esse açúcar e deixar outros produtos que têm uma fonte de açúcar que também não é interessante. Tem mais algum aqui, né? A Zilda falou, boa tarde, eu só consigo depois de me alimentar, senão passo mal. Essa é das minhas, tem que comer. Pois cada pessoa funciona de um jeito e vocês precisam
verificar o que funciona melhor para vocês. Como eu sempre falo para as meninas, a gente tem uma noção das coisas pelos estudos do que serve, o que é o certo e o errado, mas a gente precisa avaliar cada caso, cada rotina. Como é a tua alimentação durante o dia, como é que você está gastando essa energia, quanto tempo você tem de treino, a questão da rotina, de como cada um funciona, quanto tempo você dormiu, se você dormiu o suficiente para acordar descansada. Então, a gente precisa ter essa individualidade. Como eu falo para vocês, vocês precisam aprender a ser cientista do próprio corpo. Ninguém melhor do que vocês mesmas sabe como funciona o corpo de vocês. Vocês, melhor do que eu, sabem qual alimento faz mal para vocês, qual alimento deixa vocês mais estufada, qual alimento causa mais gases, que tipo de refeição na noite anterior faz você ter mais energia de manhã, que tipo de refeição na noite anterior faz você acordar ainda com a digestão lenta, assim, pesada, fraca, enfim. Quais alimentos causam enjoo? Qual a quantidade de alimento que, se eu comer e for treinar, eu vou passar mal, porque eu comi demais? Então, tudo isso é uma questão que vocês precisam observar, o que funciona para cada uma de vocês. A gente dá um direcionamento, olha, tenta isso, esse tipo de alimentação é melhor, bora testar isso aqui. Mas você que vai me dizer como é que teu corpo está reagindo àquela conduta que eu sugeri para vocês. Então, é muito importante que vocês aprendam desde agora a observar como é que o corpo de vocês responde à alimentação, a cada estímulo, a alimentação, a atividade física, por exemplo. A Flávia já deve ter explicado para vocês. Tem pessoas que vão fazer o mesmo treino que vocês, mas fulana perdeu 4 quilos e eu só perdi 1. Por que eu só perdi 1? Pode ter sido a minha alimentação, pode ter sido porque ela dormiu melhor do que eu, porque a questão do sono também impacta na perda de peso. Pode ser, sei lá, alguma coisa no meu metabolismo que é diferente. Então, a gente precisa avaliar caso a caso e entender que a gente é indivíduo, que a gente é diferente um do outro. Tem mais Tem a Cris está perguntando aqui. Queria saber sobre a quantidade de ovos. Quanto posso consumir ao longo do dia? Meu objetivo é ganhar massa. Tá. A questão da quantidade de ovos, ela é individual, porque assim, eu tenho que ver qual a quantidade de proteína que você precisa para ganhar massa. Dentro da... preciso fazer uma avaliação contigo. Quanto é que você pesa? Fazer uma avaliação corporal. Como é teu treino? Quanto será que tu precisa de proteína mesmo para que você ganhe massa muscular? A partir disso, eu preciso verificar quais os outros alimentos, fontes de proteína que você está consumindo ao longo do dia. Eu preciso consumir, vamos supor, 300 gramas de proteína. Quantas dessas 300 gramas de proteína é ovo? Aí, vamos supor, você está consumindo 200 de ovo, mas está com 300 gramas consumindo em carne. Então, a gente precisa reduzir. Para eu te dizer exatamente a quantidade de ovo que você, Cris, precisa consumir, eu precisaria lhe avaliar. É muito individual, porque o ovo, ele conta na quantidade de proteína, na quantidade de gordura que a gente consome. Mas tentem não exagerar. Eu precisava realmente fazer uma avaliação muito individual para saber quantos. Tem gente que 2 ovos está ótimo, tem gente que come 10 ovos, tem gente que come 20 ovos. Tudo depende do plano alimentar, do contexto todo individual, de como de qual teus objetivos e assim, quais exercícios você faz, qual a intensidade dos exercícios, porque quanto mais pesado for o exercício, maior as nossas necessidades energéticas. Então, se eu tenho mais necessidade energética, eu vou precisar consumir mais proteína que outra pessoa. Então, para eu te falar uma quantidade exata só fazendo uma avaliação individual, assim não tem como, infelizmente. Já pode chamar a Drica no direct, né? Já vamos lá, o online está aí. Verdade. A Camila, o que falar sobre suplementos? Tá. Suplementos, como o nome já diz, é para suplementar algo que falta. Então, ele pode ser interessante sim, dependendo dos teus objetivos, dependendo de como está a tua saúde, dependendo de muitos fatores. Por exemplo, se na tua alimentação tu não está atingindo determinados níveis de um nutriente, então bora suplementar esse nutriente. Mas como suplementar, qual suplemento, qual a quantidade, qual a miligrama para vocês, também é uma questão muito individual, que eu recomendo que vocês não façam por conta própria, que vocês
Bora fazer uma avaliação com algum profissional, com um nutricionista, com endócrino, com médico, não sei. Bora avaliar como é que vocês estão. Por exemplo, eu vou suplementar a vitamina B12, mas será se eu tenho realmente uma deficiência de B12? E é só de B12 que eu preciso? Não, eu preciso também de vitamina D. Qual a dosagem da vitamina D para eu ter os benefícios? Então, a suplementação ela pode ser, sim, muito interessante, pode contribuir com o emagrecimento, pode contribuir com o ganho de massa, pode contribuir com a tua saúde, com a melhora de algum mal-estar, com a melhora da fraqueza, do desânimo, mas tudo precisa avaliar qual é a deficiência de nutrientes que você tem. Dentro da tua alimentação, quais são os nutrientes que você não está conseguindo atingir? Você está consumindo poucas verduras e legumes, o que é que a gente precisa ver se tem alguma possibilidade de, com os alimentos, a gente conseguir alcançar aqueles nutrientes. Ainda tem outro detalhe que precisa ser avaliado. Como será que está a tua absorção de nutrientes? Porque, por exemplo, talvez você consuma uma quantidade adequada de alimentos, mas por algum outro problema que você tenha, por exemplo, síndrome do intestino irritado, pode ter doença celíaca, pode ter intolerância à lactose, pode ter algum problema intestinal que esteja dificultando que você absorva os nutrientes dos alimentos. Então, por mais que você esteja consumindo esses alimentos, você não está conseguindo absorver os nutrientes. Mas como é que eu vou saber disso para poder te suplementar certo? Solicitando exames, te avaliando sinais e sintomas e solicitando exames. Tem coisa que a gente precisa ter esses exames para amparar. E o suplemento, sim, pode ser interessante, pode trazer benefícios à saúde, desde que, como eu falei, seja tomado de forma assertiva, de forma consciente. Eu fiz tal exame, eu sei que eu preciso desses nutrientes, ou eu fiz tal avaliação e pelos meus sinais e sintomas, provavelmente eu posso consumir esses nutrientes. Tentem ir sempre com um profissional, porque só suplementar por conta própria, você pode jogar dinheiro fora, porque você pode, por exemplo, tem suplementos desses prontos que a gente compra, que um nutriente compete com o outro. Então, você está consumindo, mas não está absorvendo porque eles estão competindo entre si. Então, é preciso avaliar. Ele pode ser interessante, mas busca uma orientação para você e façam, como eu sempre falo para vocês, façam de vez em quando, pelo menos uma vez no ano, uma visita a um médico, façam uma avaliação de como está a saúde de vocês. Principalmente nós mulheres, por exemplo. A gente tem muito mais chance de desenvolver anemia do que os homens por conta da menstruação. Então, às vezes, eu tô fraca, eu tô com preguiça, eu tô com muito sono, uma moleza, eu acho que eu tô com depressão. Pode ser deficiência de ferro, você pode estar com anemia. Ou outras deficiências que também podem ter esses sintomas. Alguns quadros de depressão, eles não são exatamente a doença da depressão, são estado de depressão devido à deficiência de alguns nutrientes. Então, com alguma suplementação, a gente consegue melhorar isso. Mas como eu vou saber o que é depressão de fato, uma doença que precisa, ou o que é só basta suplementar que eu melhoro? A gente precisa avaliar e a gente precisa acompanhar. Não é só passar o suplemento, como eu já falei para vocês. Fiz os exames, passei o suplemento. Eu preciso reavaliar para ver se aquele suplemento realmente está surtindo efeito para você. Então, suplementação é interessante, pode ser interessante, mas não façam isso por conta própria. Procurem orientação, façam exames para poder não jogar dinheiro fora também, né? Para não fazer mal e também para não jogar dinheiro fora. Porque vocês, às vezes, por exemplo, tem gente que compra 1 miligrama de vitamina C. Eu tomo 1 miligrama de vitamina C. Só que as nossas células, elas têm uma saturação, elas não conseguem absorver 1 grama de vitamina C. No máximo 500 miligramas de vitamina C. Então, 500 miligramas você está jogando fora na urina. Então, seria interessante uma vitamina C fracionada. 2 dosagens no dia, 3 dosagens ao dia. Proteína, como eu já falei para algumas de vocês que estão no grupo. Proteína, a gente precisa fracionar também ao longo do dia para a gente poder aproveitar mais, porque tem a saturação, chegou um limite, o nosso corpo não aproveita naquele momento e vai sendo eliminado. Então, a forma da gente consumir esse suplemento também faz diferença. Por isso que é muito importante vocês procurarem a orientação individual para cada uma de vocês. Tem mais? Não. Só a Vanessa que colocou aqui, boa tarde, agora eu consegui. O que, meu bem? Acho que foi entrar?
A Camila quer saber se eu faço avaliação presencial. Posso fazer sim. Me chama depois no direct que a gente conversa. Tá bom? Isso, eu falou aqui. Camila Soares. Tá. Me chama no direct depois que a gente conversa. Mais alguma pergunta? Temos suplemento. E às vezes as pessoas acabam comprando suplemento por conta própria e começam também a ter, podem ter, né, resultados contrários, né, do que elas esperam, né? Exatamente. A nossa coach aqui é um exemplo que ela já percebeu que alguns suplementos, mesmo com indicação, às vezes pode dar problema. Por isso, como eu falei, é necessário esse acompanhamento, né, Flávia? Você teve a indicação, não foi de um suplemento, tomou. Sim. E não lhe fez bem. Não, por isso tive que fazer um tratamento seríssimo. E hoje em dia eu sempre falo que eu prefiro pegar o valor, né, de um suplemento e investir em frutas, legumes, verduras, né? Eu acho muito mais interessante do que é muito mais interessante sair comprando suplemento sem indicação, sem a avaliação correta. Né? Inclusive, eu estou até devendo os meus exames, né? Eu estou guardando os seus exames mesmo. Eu já ia falar. Porque esses exames, eles são muito importantes. No grupo, por exemplo, tem algumas meninas que acham que têm intolerância à lactose. É importante fazer o exame para ter essa certeza. Por quê? Porque se você realmente tem intolerância à lactose, você continuar consumindo lactose sem a lactase ou dependendo da tua sensibilidade à lactose, qualquer traço de lactose pode te fazer mal. Então, esse contato o tempo todo com esse nutriente que te inflama, né, que faz mal para você, que é intolerante à lactose, porque, gente, vou repetir 1000 vezes. Até agora, né, os últimos estudos, o leite não é inflamatório, a não ser que você seja intolerante. Se você é intolerante, sim, para você ele é inflamatório. Se você não tem intolerância, ele não é. Então, quem tiver desconfiada, eu acho que eu tenho, quando eu tomo leite eu sinto inchaço abdominal, eu tenho mais gases, eu tenho diarreia, vá ao médico, faça todos os exames, confirme se você de fato tem intolerância à lactose. Por quê? Essa inflamação, ela pode impedir que vocês absorvam algum nutriente, por exemplo. Então, não adianta tu gastar muito mais, investir em frutas, verduras e legumes se a saúde intestinal não tá boa. Porque tu não vai absorver todos os nutrientes, tu vai jogar dinheiro fora de qualquer forma, né? Então, é importante ter uma alimentação adequada, mas é importante a gente ver como é que está a saúde intestinal, como o nosso corpo está metabolizando esses alimentos. Por isso que eu sempre falo, vocês precisam aprender a ouvir o corpo de vocês, a observar como o corpo de vocês está trabalhando cada alimento. Então, se você desconfia que tem intolerância à lactose, faça os exames para ter certeza. Se você desconfia que tem doença celíaca, por exemplo, que é intolerância ao glúten, faça também os exames. Não cortem esses alimentos antes de fazer os exames, porque às vezes vocês cortam esses alimentos. Quando vocês vão precisar fazer os exames, vocês têm que consumir esses alimentos para poder verificar se vocês de fato têm intolerância. Vocês vão passar muito mais mal do que se vocês tivessem feito antes de tirar esses alimentos. Então, Valéria está perguntando aqui. Preciso fazer uma avaliação com você, Adriana? Chame no direct, amiga. Chame no direct. Pode te chamar. Olha, prima, ainda é prima. Sabe onde eu moro, né, amor? Mas manda mensagem que a gente conversa. Já falei que eu vou fazer um tour, assim, para atender lá em Bragança também, de repente. Sim, mas a online tá aí, né? O online tá aí também. E lembrando que estamos em inscrições abertas para o meu desafio 30 dias seca a barriga. E as 30 primeiras inscritas vai ganhar de bônus uma mentoria em grupo com a nossa nutricionista Adriana Souza. Então, vocês estão vendo as dicas maravilhosas que elas estão dando. Quem quiser descontos exclusivos para a próxima turma, basta clicar no link da bio ou em alguma das minhas postagens comentar eu quero. Exatamente. Nessa mentoria, a gente vai ter um papo muito mais íntimo. Eu vou poder olhar no rosto de vocês para a gente conversar, que às vezes vocês ficam com vergonha, a gente brinca e vai deixando um pouco essa vergonha de lado. Nessa mentoria, eu quero trabalhar com vocês algo que é muito importante, que a gente trabalha no grupo e vê que tem a necessidade disso, que é
ensinar vocês, por exemplo, a ler os rótulos dos alimentos. A maioria não sabe ler os rótulos dos alimentos e a gente vê que é super importante. Por exemplo, às vezes as meninas mandam no grupo fotos de embalagem de produtos que elas estão consumindo. E mandam, eu sempre falo, manda foto da lista de ingredientes, também da tabela nutricional, porque não adianta só olhar a tabela nutricional sem olhar a lista de ingredientes, não adianta a gente se iludir com o rótulo, com a capa, né? Tá lá, sem açúcar, 0 açúcar. Você vai ler a lista de ingredientes e ver que tem vários outros tipos de açúcares e adoçantes que a OMS hoje não recomenda que a gente utilize determinados adoçantes, principalmente esses adoçantes adicionados aos produtos industrializados. Então, é preciso que a gente aprenda a como ler o rótulo e crie esse hábito de ler o rótulo. Por exemplo, eu lembro que teve uma menina no grupo que comprou páprica, né? Páprica, não sei se vocês sabem, mas é o pimentão seco, dessecado, né? O pimentão em pó. Aí eu fui ler a lista de ingredientes. Eu lembro que tinha trigo, acho que era trigo na páprica dela. Já pensou uma pessoa intolerante ao glúten vai lá e compra essa páprica porque só vai ver que tá páprica? Porque ele não se atentou aos ingredientes daquela páprica. Então, a gente precisa, é algo que a gente vai trabalhar na mentoria, que eu trabalho também, às vezes, de algumas dicas no grupo, que é importante que vocês se atentem. Ler o rótulo é um direito nosso, é a melhor forma que a gente tem de ter uma noção do que a gente está consumindo. Então, a gente precisa criar esse hábito de ler o rótulo. Até porque a capa é engana, né? Eu já fui comprar, eu comprei tortilhas, aquelas tortilhas, e tinha lá na capa dizendo que era integral, né? Só que quando eu fui ler a tabela de ingredientes, a que não era integral tinha menos sódio do que a que estava lá com a capinha integral. Eu falei, olha, né? Exatamente. Então, é muito importante a gente ler. Essa questão do sódio, a gente precisa ler o rótulo como um todo. Não adianta só ler a capa. Ah, é saudável, é sem açúcar, é integral, é light, é diet. Enfim, por exemplo, a Coca-Cola, não deveria falar marca, né? Mas os refrigerantes normalmente que são 0 açúcar. Se você olhar, normalmente eles têm mais sódio do que os tradicionais, do que a própria versão tradicional. Então, é sempre preciso comparar. A gente sempre recomenda para quem tem hipertensão, por exemplo, a pressão alta, consumir pão integral. Aí, como a Flávia falou, às vezes você vai comprar o pão integral e tem marcas que o pão integral tem muito mais sódio do que o convencional ou do que de outra marca. Então, vamos pesquisar, olhar marca por marca, olhar rótulo por rótulo, ler a lista de ingredientes, verificar qual tem mais sódio, qual tem menos sódio. Então, é muito importante que a gente crie esse hábito de ler detalhadamente o rótulo, não só olhar a capa. Ah, esse aqui é integral, esse aqui tem 0 açúcar. Não. Bora destrinchar esse rótulo. Eu já gosto de ir ao supermercado. Agora, além dos rótulos, eu demoro mais ainda. Eu fico, às vezes, um tempão, eu não conhecia esse produto. Mudar. Ainda tem esse detalhe, porque às vezes a gente está tão habituado a comprar os mesmos produtos e a indústria não avisa a gente quando ele muda o ingrediente, não faz aquele comercial novo ingrediente, não. Às vezes muda o ingrediente, a fórmula de determinados alimentos e a gente não percebe. A gente vai lá e depois de um tempão, mas não tinha isso antes. Antes eu não passava mal comendo esse alimento, hoje eu passo mal. Talvez tenham mudado algum corante, talvez tenham mudado algum adoçante daquele alimento. Então, é importante a gente, mesmo os alimentos que a gente costuma comprar sempre, vez ou outra, olha o rótulo de novo para ver se não mudou nada, se não teve alguma alteração nos ingredientes. Porque a indústria é meio sacana com a gente, né? Verdade. Cadê? Tem pergunta aqui, né? A Gilda falou. Deixa eu ver. É por causa da coceira que ela tinha na perna, é isso? Ela tinha dúvida, ela pensou que tinha. Intolerância, né? Tá. Mas descobriu que é o creme que faz isso. Exatamente. Muito nas pernas devido a isso. Eu acho que eu lembro dela no grupo falando se foi ela ou se foi outra, porque esse problema, várias já tiveram isso, né? Por isso que eu falo para vocês, vocês precisam avaliar. Eu desconfiei que eu tenho, vá no médico para confirmar, faça exame para confirmar. Porque
Tem várias outras situações que podem parecer que a gente tem. Por exemplo, eu posso ter comido alguma coisa que me fez mal e foi o leite porque eu sou intolerante. Não, é algum outro alimento que está te fazendo mal. Eu sempre tenho gases, eu como leite com pão. Mas o fermento daquele pão pode estar te fazendo mal. Ou algum ingrediente daquele pão pode estar te fazendo mal. Ou alguma combinação de alimentos. Então, desconfiou, procura o médico e faça os exames para ter certeza que você tem. Não, eu tenho certeza, eu tenho intolerância à lactose. Aí, bora conversar, bora modificar essa alimentação, retirar aos poucos, retirar o leite, utilizar enzimas que ajudem a digerir melhor esse leite. Verificar também o grau de intolerância que a pessoa tem, porque assim, naturalmente, a gente vai desenvolvendo, às vezes, vai ficando adulto, vai ficando mais velha, a nossa microbiota vai mudando e a gente vai ficando menos tolerante. Por exemplo, hoje eu consigo consumir menos produtos, leites e derivados na mesma refeição do que eu conseguia consumir antigamente. Não que eu seja intolerante, mas por conta da idade, da mudança na microbiota, hoje eu consumo menos alimentos fontes de lactose juntas para que eu não tenha nenhum desconforto abdominal. Então, a gente precisa avaliar cada caso. Você tem intolerância, mas por que você tem intolerância? Será se a saúde intestinal está boa? Será se realmente é intolerância? Só com o exame para saber. Não adianta, eu passo mal toda vez. É um forte indício, mas é muito melhor você ter certeza daquilo. Até para não se privar de algo que não precisa, né? Exatamente, até porque os leites e derivados, eles são fonte importante de cálcio. Para a população brasileira, muitas vezes é a principal fonte de cálcio. A gente não consome muitos outros alimentos, por exemplo, vegetais, a gente não tem esse hábito tão de consumir de forma adequada vegetais e outras fontes de cálcio, como algumas sementes, por exemplo. Então, leites e derivados acaba sendo a nossa principal fonte de cálcio. Então, se você retira porque desconfiou que tem, sem ter certeza, você vai estar deixando de absorver alguns nutrientes importantes sem necessidade. E se realmente tem, a gente precisa ver um substituto para esse leite, para as fontes, para os nutrientes que ele fornecia antes. Não é só retirar, a gente precisa ver quais nutrientes eu consumia com esse leite, com esse iogurte, com essa coalhada. Então, vou retirar, eu vou ter uma deficiência desses nutrientes. Quais outros alimentos eu preciso inserir para substituir ele, já que eu consumi o leite com frequência? Então, de fato, você precisa avaliar porque é uma perda significativa, principalmente na alimentação da maioria das pessoas. O leite e derivados é presente, né? A Zilda disse que a única coisa que ela olhava era a data. A maioria. Ainda se confundem, né? Porque às vezes está a data de validade com a data de fabricação ali perto, a pessoa até se confunde. Mas realmente tem muita coisa para a gente ler no rótulo. A gente ainda precisa evoluir muito, porque o nosso rótulo ainda deixa muito a desejar. Mas, para o que era, a gente já teve bons avanços. E a gente tem tão pouca informação no rótulo, na verdade, que a gente deveria ter mais, mas nem as poucas que a gente tem, a gente está conseguindo ler. E é uma coisa muito importante que toda a população aprenda a ler esses rótulos, entenda o que é que ele precisa observar. Principalmente assim, se eu tenho alguma patologia, por exemplo, eu tenho hipertensão, qual vai ser o meu foco maior nesses alimentos? Eu vou ter que focar mais no sódio. Mas também, se eu tenho hipertensão, eu tenho mais chance de desenvolver diabetes. Também é bom eu ter o controle na quantidade de açúcar. Então, dependendo de alguma particularidade da pessoa, ela vai precisar atentar a um detalhe de forma mais, assim, ter mais atenção, né, com um determinado detalhe. Por exemplo, com sódio, com açúcar. Se a pessoa, de fato, tem doença celíaca, ela vai ter que olhar não só a lista de ingredientes, mas também aquele aviso que contém glúten, contém traços de glúten, porque às vezes, por exemplo, a gente vai consumir um alimento que tu pensa, gente, mas nada a ver esse alimento com glúten, não tem por que ter trigo aqui, por exemplo, que a gente joga logo só para o trigo, só que pode ter contaminação cruzada em algum processo de produção desse alimento. No plantio, por exemplo, algumas aveias podem estar contaminadas com o glúten, porque elas podem ter... o plantio pode ser junto. Outros alimentos também. Pode ser que a plantação do trigo seja próxima e pode ter essa contaminação. Ou então, na mesma indústria, é processado alimentos com e sem glúten.
Então, pode ter o risco de contaminação. Então, dependendo do grau de doença celíaca, a pessoa vai ter que ter um cuidado maior em ler esse rótulo. Então, é importante a gente ler e entender que se a gente tiver algum problema de saúde, a gente vai ter que ter ainda mais atenção. Tem mais aqui? Tem da Vanessa. Tem um supermercado aqui que vende aveia, granola e outros a granel. A granel. É saudável? E é mais barato. Mas, assim, é saudável dependendo do higiene do local. É interessante porque sai até mais em conta. Mas a gente precisa sempre que possível, tentar descobrir a procedência desses alimentos. De onde vêm esses alimentos? Qual é o cuidado que eles têm ali? Tem a data de validade, vocês têm acesso à data de validade daqueles produtos? Vocês sabem se é higienizado com frequência aqueles os potes de armazenamento, né? Enfim. Verificar a questão da higiene do local. Se tiver tudo ok, é interessante sim, é até mais barato para vocês comprarem. Assim como em outro supermercado também, às vezes a gente se confia demais, né? A gente precisa ter esse olhar mais amplo sobre o alimento. Não só o cuidado na nossa casa, mas tentar ter uma noção do todo o processo de produção daquele alimento, por onde ele passa. Se, por exemplo, tem um supermercado aí, que eu não vou falar o nome, mas às vezes eu me deparo com uns absurdos. Tipo, uma tampa de caixa d'água e a carne exposta ali em cima. Não sei se algumas de vocês já viram esse absurdo. Eu já vi isso em supermercado grande. Deixar a carne em exposição, assim, no meio do salão, numa tampa de caixa d'água virada para cima. Gente, não comprem carne nesse local, porque não tem higiene. Não tem um controle adequado de higiene. Então, já é um local que eu evitaria de ir, evitaria de comprar, de consumir. Então, tentem também ter esse olhar sobre o local onde vocês compram os alimentos de vocês. Leite de amêndoas é um bom substituto? Ele é interessante. Ele não tem todos os nutrientes, mas ele sim é um substituto para o leite de vaca. Leite de amêndoas, leite de aveia, leite de coco. É um substituto, mas não para todos os nutrientes, né? Então, mas é interessante sim. Tem vários produtos de origem vegetal que são interessantes para consumir. Hoje em dia tem manteiga de origem vegetal, tem queijo vegano que não tem a lactose. Então, hoje em dia tem muitas opções. Testar, ver a forma de preparo, como é que faz. Ler sempre o rótulo. Eu estava vendo um vídeo esses dias de um produto lá, mas ele atentou para um detalhe que nesses leites em caixas de amêndoa, por exemplo, a quantidade de leite mesmo, de amêndoas, é bem pouca. A maior parte é água e outros aditivos, conservantes, estabilizantes. Então, preparar o leite em casa, o leite vegetal em casa também é interessante. Tem várias receitas na internet de leite de arroz, leite de aveia, leite de amêndoas, leite de... acho que é de linhaça que eu vi. Tem umas receitas interessantes que vocês podem testar. Mas, como eu falei, primeiro verifiquem se de fato vocês têm intolerância à lactose. Tem uma que está perguntando. Tem medo? A Patrícia, na verdade, tem medo do a granel. O pessoal abre muitos potes e mão sem luva. Como eu falei, por isso que a gente precisa observar o higiene do local. Como é que é feito o manejo desses alimentos? Se é como ela falou, você foi lá, você observou que não tem uma higiene, não tem esse controle aí, bora comprar em outro lugar. A gente precisa ter esse olhar em todo o local, mesmo nesses que vendem a granel, mesmo nesses, por exemplo, fui no supermercado, a embalagem do que eu comprei, ela tá intacta, tá bem fechada, bem vedada. Vê se, olha lá, não tem nenhum bichinho dentro. Vê a validade, de preferência, quanto mais novo, melhor para você comprar, principalmente se você for armazenar por mais tempo. Então, são detalhes que a gente precisa aprender a olhar. Por isso que eu chamei a atenção. Depende, vamos olhar a higiene do local, a estrutura do local, enfim, é preciso que a gente tenha um olhar assim. Hoje em dia eu faço muito isso. Nem salada, como eu não gosto de comer quando eu vou almoçar fora, né? Eu prefiro optar pelas cozidas. Eu acho que é a Karina, o Shente Kari. Para quem faz hitbox, pode comer de tudo? Eu como de tudo. Gente,
Todo mundo pode, a não ser que você tenha alguma doença, alguma patologia que te restringe algum nutriente, algum alimento, você pode comer de tudo. Porém, tem alimentos que você pode consumir todo dia, que você pode e deve consumir todo dia, como frutas, verduras e legumes, e tem alimentos que é melhor você comer de uma forma mais esporádica, em menor quantidade. Por exemplo, eu amo uma pizza de calabresa. Eu posso comer, não é o mais saudável, mas tu pode comer no final de semana, ou de 15 em 15 dias, uma fatia pequena. Ou tu pode buscar preparar a tua própria pizza em casa de uma forma mais saudável. Então pode comer de tudo, sim. Eu sempre falo para as meninas, eu fui no aniversário, só tinha bolo, brigadeiro e coxinha. Eu fiquei, e tinha refrigerante só. Eu fiquei ali, não comi nada. Não, tu quer, come um pouquinho de cada coisa, não precisa tu tirar a barriga da miséria, né? Prova um pouquinho para se você tem aquela vontade. Por exemplo, às vezes, gente, eu amo coxinha, eu vou no aniversário, mas eu tô de dieta. Não como e deixo lá. Quando eu alcanço o meu objetivo, eu passo por uma dessas coisas que está vendendo coxinha. Sento e me acabo, entende? Tem muita gente que faz isso. Então, pode comer de tudo, sim. Mas tem alimentos que você pode comer sempre, tem alimentos que você não deve comer sempre. Tem alimentos que você pode comer em maior quantidade, tem alimentos que você precisa comer em quantidades menores. Tudo é uma questão de equilíbrio. Com equilíbrio, tu pode comer de tudo, sim. Ainda mais se você praticar atividade física. Tem mais? Ainda mais no hitbox. Aham. Então fuja desse a granel onde as pessoas comem, pegam com a mão, enfim. Deixa eu ver aqui. Cadê? O tempo que aqueles produtos estão ali, pô. Ela ainda tá falando. isso. Exatamente. Oi? Ela fala, desculpa te cortar, mas continuando o comentário dela, ela disse aqui que ela fazia isso, não comia nada. Não precisa fazer isso não. Não Pode isso, comer, amor. Coma. Não sejam tristes dessas pessoas que vão e levam um ovo cozido para o aniversário de criança, que é uma vez no ano. Pelo amor de Deus, gente. Um brigadeirozinho não vai matar ninguém, a não ser que você, sei lá, esteja alguma alergia muito grave ao chocolate ou algum ingrediente dali, você não vai morrer se comer um brigadeiro. E nem vai ganhar 10 quilos por conta de um brigadeiro. As pessoas, eu cortei refrigerante porque eu engordei por causa do refrigerante. Não, você pode ter engordado porque o todo da sua alimentação estava errado, estava em grande quantidade, porque você estava consumindo muito refrigerante, de uma frequência muito grande. Não é o alimento mais saudável do mundo e se você puder evitar, evite. Mas se você gosta, é só uma vez no ano que eu tomo um copo de refrigerante. Não vai te matar, não vai te dar diabetes, não vai te causar grandes problemas. O problema é se você consumir todo dia em grande quantidade. Sim. A Paty, né, já está falando sobre o a granel, né, sobre não saber o tempo que os produtos estão ali. Foi o que eu falei para vocês. Se vocês puderem ter essa noção da validade, da data de fabricação daqueles produtos, do higiene dos potes de armazenamento, porque não adianta, por exemplo, o último produto que ele colocou tem uma validade daqui a 6 meses, mas no fim, ele deixou ainda um pouco do produto anterior. Esse produto pode vencer, vai estragar e vai contaminar o mais recente que ele colocou. Assim na nossa casa, sempre que você for trocar, por exemplo, eu mesmo, eu guardo minha aveia em um pote. Porque se deixar na embalagem, na caixa, estraga muito rápido. Então eu gosto de deixar num pote bem fechado. Quando eu for comprar outro, o que é que tem que fazer? Tem que limpar esse pote, lavar e enxugar para colocar o próximo. Porque se for só colocando em cima, vai chegar um momento que ele vai acabar estragando, porque tem resquícios lá da primeira aveia que eu coloquei, sei lá, no passado. Vai estragar. Então, tem que ter esse cuidado de... principalmente produtos assim que duram bastante tempo, né? Acabou, lava o recipiente antes de colocar um novo produto. Evitem estar sempre colocando em cima. A não ser que seja aquele produto que é validade de 6 meses, mas acaba em uma semana. Aí tudo bem. Mas vez ou outra é bom lavar esses potes, ter esse cuidado. E de fato, no a granel, se você não tem essa confiança de que tem esses cuidados, é melhor não comprar. Uma questão de higiene. Tenham sempre esse olhar. Atentem para esses detalhes que ela está falando aqui para vocês, que ela observou no local que ela foi.
Então, sempre observe esses detalhes, não tem jeito não. E até nas embalagens, como eu falei, verifique se a embalagem está íntegra, se está intacta, se não tem nenhum bichinho lá dentro. Realmente, os bastidores, até mesmo desses supermercados grandes, às vezes a gente confia na limpeza da frente, mas às vezes não dá para ser 100% muito certinho em alguns pontos. Vão fazer o que dá nesses produtos industrializados mesmo. Verifique a integridade da embalagem, por exemplo, uma coisa importante. Embalagens com essas caixas que vêm de leite, por exemplo, caixas de leite, latas de produtos enlatados, ela não é interessante que ela esteja amassada. Evitem de comprar latas amassadas, caixas amassadas, porque o produto que tem para conservar esses alimentos ali, quando é amassada, a integridade se rompe. Então, pode haver uma contaminação com a embalagem, dependendo do tanto que ela foi amassada. Então, é preciso ter atenção à integridade da embalagem desses produtos que a gente está comprando. Interessante. Mais algum? Não, eu ainda tô triste com essa que não comia brigadeiro na festa de aniversário de criança, gente. Comam. Só assim. Pois eu amo aniversário de criança para comer justamente o brigadeiro. Se permita. Só não, tentem não exagerar. Por exemplo, eu tenho o hábito de perder o controle, eu vou nessas festas como demais. O que é que eu vou fazer? Se eu sei que eu tenho o hábito de perder o controle, eu vou fazer uma refeiçãozinha em casa, por exemplo, comer alguma coisa mais saudável, com bastante fibra, que é para me dar mais saciedade. E quando eu chegar nesse aniversário, eu vou conseguir me controlar e eu vou conseguir comer menos. Isso se eu tenho esse problema de comer muito. Eu vou chegar lá, eu vou querer comer. Eu não vou conseguir me controlar, eu vou comer muito. Faz um lanchinho mais saudável antes de sair de casa, para quando chegar lá você não estar morrendo de fome. Porque tem gente que vai para essas festas e passa, sei lá... Fica assim comer o dia todo para poder... Aí chega lá, não vai se controlar. Vai perder o controle e vai comer demais. O problema é comer demais. O problema é justamente... Quando a gente não se permite, quando a gente tem essa restrição, quando finalmente a gente se permite, a gente exagera. Então, se você é a pessoa que vai e sabe que vai perder o controle, mas mesmo assim eu quero ir, quero comer, faça um lanchinho mais saudável antes, com uma fonte de fibra para te dar um pouco mais de saciedade, quando chegar lá não exagerar. Ou, por exemplo, eu tenho muita opção nessa festa, eu não sei por onde eu começo, eu não vou comer tudo porque eu estou de dieta. Anda primeiro no buffet, ou olha primeiro, pergunta para a dona da casa, que normalmente não é esses buffets, né? Normalmente vão servindo os pratinhos na mesa. Pergunta para ela lá, o que tem ao todo para eu saber o que é que eu vou querer. Dá para você trazer um pedaço menor de bolo, porque eu quero comer a torta salgada. Dá para trazer só uma coxinha, porque eu quero aquela empada, sei lá. Montem o prato de vocês de forma que tudo que vocês querem comer dê uma porção equilibrada, entende? Não vão comer um prato de vatapá, um prato de maniçoba, um prato de arroz com galinha, um prato cheio de bolo, enfim. Verifique tudo que vocês vão comer para vocês terem uma noção. Tem tudo isso, eu quero comer uma quantidade X, então tem que diminuir a porção disso, diminuir a porção daquilo. Tudo é uma questão de você aprender a ter equilíbrio, aprender a observar. Pode comer de tudo, mas não é em qualquer quantidade, não é em qualquer frequência. Tem que ter esse cuidado também. Mais alguém? Depois que comecei a fazer o hitbox, tô dormindo bem, me alimentando melhor e acordando disposta e motivada. Exatamente. Fico muito feliz por ter resultados com o hitbox. Maravilhosa! É isso, a atividade física faz tudo isso, melhora a qualidade do sono, faz todos esses benefícios na saúde mesmo. Que bom que você começou e percebeu isso, porque às vezes, eu sempre falo para vocês se concentrem eu quero perder 10 quilos, eu quero perder 10 quilos, e não percebe esses outros benefícios da atividade física e da alimentação saudável. Quando você começa a se exercitar, quando você começa a se alimentar melhor, você tem mais disposição, você dorme melhor, você, por exemplo, tem menos problemas intestinais, você vai com maior frequência ao banheiro, você tem mais disposição para viver. Então, são vários benefícios que você tem quando você começa a fazer atividade física e se alimentar melhor. Não é só, perdi peso, diminuir o número na roupa. Não é. Vocês precisam aprender a valorizar cada
cada uma dessas vitórias que vocês têm, né, quando vocês praticam atividade física. Tem mais aqui, né? Eu não tomo todos os dias, mas vez ou outra tomo refrigerante. Já tem uns 10 anos que não tomo mais. Não, tomo às vezes ou outra, ou faz 10 anos que não tomo mais, enfim. Se você conseguiu tirar esses produtos refrigerantes da tua alimentação, você não toma mais, não tem por que voltar a tomar. Eu falo assim para aquelas pessoas que realmente gostam, fazem questão e se privam e depois perdem o controle e tomam uma garrafa inteira. Ou então que tem o hábito de tomar todo dia um copo de refrigerante. Isso não faz bem à saúde. O ideal é não consumir, porque não é um produto interessante, é um produto que tem muito açúcar, tem muito corante, aditivo, vários aditivos alimentares que a longo prazo podem trazer prejuízos à saúde. Mas, então, o ideal é não consumir. Mas se você quer consumir, você pode, se permita, mas em pequenas quantidades, esporadicamente. Não precisa ser todo final de semana, não precisa ser todo dia. Mas você vai no aniversário, só tem isso, não tem suco, não tem água e refrigerante. Você está afim de tomar, você toma. Se não tiver, ótimo. Olha, eu já trabalhei em supermercado, é por isso que ela está tão revoltada. Realmente, é bom conversar com pessoas que trabalham em supermercado para a gente ter mais cuidado, mas não tem como fugir, né? Não tem como a gente ter certeza 100% que todos os produtos são extremamente pelo melhor processo de higiene do mundo, em todo o processo, toda a cadeia alimentar. Mas o que a gente puder fazer, a atenção que a gente puder ter com os alimentos, até chegar na nossa casa, é bom. Olha a qualidade, a limpeza do local, a integridade da embalagem, a limpeza da embalagem. Chegou em casa, higieniza a embalagem. Não é só a pandemia acabou, eu parei de lavar, eu parei de olhar, eu parei de limpar. Gente, eu lembro de um dia que eu fui no supermercado. Eu lembro que eu estava procurando, eu estava no telefone. Quando eu olho, tinha um senhor caminhando. Sabe essas pontas de gôndola que tem aquelas promoções de leite infantil? Virou e espirrou. Sabe quando você vê aquele chuveiro, aquelas gotículas do espirro dele por toda a gôndola? Então, independente dele estar com Covid ou não, pode ter sido, ele estava só com uma rinite, mas se ele tivesse algum vírus, eu fui lá, peguei aquele pacote de leite, estou com a minha filha lá no supermercado, limpei a boca dela de alguma coisa, já limpei o nariz dela, já contaminei ela de alguma forma, levei para casa, ou então peguei naquele pacote de leite, estou comendo alguma coisa, vou lá com a mão suja e como alguma coisa. Então, tem muitos cuidados que não é... A gente aprendeu a ter alguns cuidados na pandemia, mas são cuidados que eles precisam ser constantes, não só por conta da Covid, mas por conta de vários outros vírus e bactérias que tem por aí. Então, tem muito cuidado que a gente precisa manter. Olha, ela passa álcool em tudo. É um hábito que vocês podem continuar mantendo, porque muitos produtos são interessantes vocês ter essa atenção de onde você está pegando, por onde esse produto passou. Eu vou guardar esse produto depois que eu guardar ele ali no meu armário. Quando eu for utilizar para cozinhar, eu vou lavar ele antes, eu vou lavar a minha mão antes. Como é que eu vou fazer? Tá. Mais alguma? Acho que não, acho que encerrou. Ah, água. Alguém fala que toma água. Tá. Lembrando para vocês, tomem água. Não adianta comer bem, fazer exercício físico se você não tomar água. Não adianta suplementar. Não, por exemplo, verduras, comer mais fibras ajuda a funcionar melhor o intestino. Mas se você não tomar água, você vai ter prisão de ventre. Sabe aquela expectativa? Ah, fulana começou a comer salada e tá indo no banheiro tranquilamente, não tem prisão de ventre. Funciona como uma maravilha. Mas ela toma água, você toma água. Com que frequência você toma água? É mais um alimento que você precisa fracionar ao longo do dia, um item que você tem que fracionar ao longo do dia. Ah, eu preciso tomar 2 litros de água no dia. Eu passei a manhã toda sem tomar uma gota de água. Quando foi umas 6 da tarde, não tomei água. Vou tomar os 2 litros de água só de uma vez. Você vai passar mal. E não vai aproveitar essa água. Você percebe que quando você toma muita água, você vai no banheiro várias vezes fazer xixi e é aquela urina branca, né? Sem cor, sem nada. Você está bebendo muita água. Então, a água é importante que você fracione ela ao longo do dia. Nada de deixar para tomar toda a água só no horário. A partir do momento que você acordou, tome lá um pouco de água e vá fracionando e diminuindo
quando chegar para a noite, porque tem gente que toma muita água à noite, fica indo ao banheiro várias vezes e não dorme direito. Ah, eu não sei porque eu não durmo direito. Bebe 2 litros de água de noite, passa a noite indo no banheiro e não sabe por quê, não dorme direito. Então, bebam água, mas fracionem essa água ao longo do dia. É super importante. Temos mais alguma dúvida? Senão, a gente já está perto de encerrar, não? E lembrando que quem quiser uma avaliação, mentoria, tá? Mais individualizada com a nutricionista, pode chamar ela no direct. Quem quiser também o acompanhamento dela, né, no nosso grupo, estamos com as inscrições abertas. Basta clicar no link da bio ou ir em algumas postagens, comentar eu quero. Para você conseguir ter mais longevidade, eliminar a gordura que incomoda, né? Sem precisar fazer dietas malucas, sem precisar ir dar uma festa de aniversário e ficar lá só olhando, né? Pode comer. Exatamente. Você só tem que ter precisa uma vida triste, né? da forma correta. Isso mesmo. Drica, muito obrigada pela sua participação. Viu? Que Deus te abençoe. Nos vemos daqui a pouquinho no grupo. Espero também ver as maravilhosas que estão aqui no nosso grupo do próximo desafio 30 dias seca a barriga. Pois é, espero que vocês estejam lá. Eu estarei lá para auxiliar vocês. Lá é bom que vocês tiram as dúvidas. E como é um grupo, o mais interessante é isso. Por exemplo, tem gente que é mais tímida, mas a colega ali mandou uma dúvida que eu também tenho. E nem sabia que eu tinha essa dúvida, mas eu também preciso aprender isso. Então, o interessante do grupo é isso, que às vezes as colegas de vocês fazem perguntas que vocês nem sabiam que precisavam saber. Então, é uma coisa que uma vai aprendendo com a outra, uma vai incentivando a outra. E, eu não sei como me alimentar melhor. Aí eu vi o prato da fulana. Nossa, eu nunca pensei em comer essa combinação de alimentos e a Nutri disse que tá bom. Então, estar nesse grupo é muito interessante por isso. Vocês aprendem muito, não só comigo, não só com a coach, mas também com as colegas de vocês, porque algumas já estão no grupo há mais tempo, outras estão entrando agora. Então, essa troca de experiência de vocês é muito enriquecedora. Então, quem quiser, quem puder, vale a pena entrar no grupo, gente. Obrigada, Drica. De nada. Tchau, gente. Até a próxima. Até. Vanessa, é verdade. Tem várias coisas que aprendo com as dúvidas das outras meninas. Gente, que live maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado. Ela é a nossa Nutri que está no grupo da nossa comunidade exclusiva, das nossas clavetes maravilhosas. Estamos com as inscrições abertas para o nosso desafio 30 dias seca a barriga. E como é que funciona o nosso desafio? São lives de treinos todos os dias, de segunda a sexta, ao vivo para vocês, e que ficam salvas dentro do nosso grupo exclusivo das nossas clavetes, para que você consiga participar, treinar conforme a sua disponibilidade. Independente do seu fuso horário, independente de onde você mora, os treinos ficam salvos na nossa comunidade. E lá na nossa comunidade nós também temos a nutricionista que você acabou de conhecer, a nossa psicóloga Ângela, que vem também essa semana fazer uma live com vocês, te dar dicas maravilhosas. E quem ficar entre as 30 primeiras inscritas ainda vai ganhar a live de mentoria com elas. Então, a promoção foi lançada, o desconto está imperdível. Não perca essa oportunidade, porque as vagas são limitadas e depois que encerra, vai ter que aguardar a próxima turma. Então, conto com vocês. Um beijo para vocês. Te vejo lá no grupo. Para participar, clica no link da bio ou vai a uma das minhas postagens e comenta eu quero. Vamos juntas. Tchau, tchau.